Salve gurizada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje, trazendo uma aulinha pra vocês sobre ciclo de carbos, coisa que parece ser complicada, mas é simples. A partir do momento que tu sabe como estruturar uma dieta, é muito simples também aprender a como manipular o carboidrato pra fazer esse tipo de manobra. Então, vou começar aqui explicando pra vocês um pouco qual é o objetivo dessa estratégia, quando utilizar essa estratégia, né, o porquê e quando utilizar, e, por fim, ensinando vocês como utilizar, né, então a parte prática mesmo, como montar um ciclo de carbos com um exemplo prático ali pra vocês. Primeiro ponto, então, falando sobre o objetivo dessa estratégia, que é basicamente quando a gente está ali num cutting, num déficit calórico já há bastante tempo, é normal que a nossa performance passe a se reduzir, como eu falei para vocês lá naquela aula sobre platô de cutting. Uma das estratégias que a gente tem para buscar performar um pouco melhor, que é até uma estratégia que eu costumo implementar ali com os alunos antes da gente passar a fazer aquela progressão gradual das calorias, é basicamente o ciclo de carbos. Por quê? Porque a partir disso a gente consegue ter a manutenção do déficit calórico, né? A gente só mantém o déficit calórico, mas a gente vai ter dias de consumo de carbo alto, onde tu vai conseguir, com isso, performar melhor, né? Porque o carboidrato é o macronutriente mais associado ali à tua performance, certo? O que tu vai estar usando diretamente ali dentro do treino. Então, manipulando ele de uma forma estratégica, como eu vou passar aqui para vocês, a gente consegue fazer a manutenção do déficit calórico, ou seja, consumir as mesmas calorias, mas tendo um aporte de carboidratos maior. Quando utilizar, esse é o segundo ponto, tá? Então, eu não acho interessante tu começar um cutting e já começar a fazer ciclo de carboidratos, justamente porque pensa essa estratégia como sendo uma carta na manga que tu tem para quando tua performance começar a cair. Então, tem alguns pontos aqui que eu trago para vocês que a gente pode manipular para melhorar a performance às vezes, como por exemplo, botar mais um dia de descanso ou reduzir um pouco o volume de treino para priorizar a intensidade. E na parte da dieta, essa é uma das estratégias que a gente tem, que é justamente a ciclagem de carboidrato. Então, da mesma forma que a gente começa um cutting e a gente não começa já reduzindo o volume de treino que estava fazendo no bulking, a gente não começa já adicionando mais dias de descanso, a gente não começa já fazendo todas as estratégias, né? A gente vai implementando elas conforme a necessidade, justamente para a gente criar aquelas curvas de melhora que eu pontuei para vocês no vídeo sobre platô no cutting. A pessoa, ela começa o cutting, ela começa com a performance dela em 100%, porque ela vinha consumindo bastante calorias antes, bastante carboidratos, né? Então ela tava com a performance dela em 100%. A tendência é ela começar um tempo, a performance se manter, sem ela nem ter qualquer alteração nisso, e aí a performance vai caindo conforme vai passando maior tempo em déficit, vai reduzindo o percentual de gordura, vai cada vez se adaptando mais àquele consumo mais baixo de carboidratos, então os estoques de glicogênio acabam não ficando cheios a todo momento. Então, se a gente já utilizou todas as estratégias para manutenção da performance, quando a performance ainda estava alta, no momento que a gente precisar utilizar elas já passaram, né? A gente já utilizou. Então, justamente esse é o objetivo de tanto controlar a questão do volume, esperar mais para reduzir ali quando a performance começa a cair no cutting. A mesma coisa na questão dos dias de descanso. Até eu tava trocando ideia com o Jove esses dias, que ele postou ali no stories que ia reduzir um pouco o volume de treino de pernas e tal. E eu chamei ele e falou que tava treinando 5 dias na semana. Então eu peguei e falei pra ele, pô, obviamente, né, ele que monta o treino dele, então era só uma dica. E daí eu pensei, ó, vê se tu não acha melhor tu só adicionar mais um dia de descanso. Então, por exemplo, em vez de fazer... Ele tava fazendo a mesma divisão que eu tô fazendo agora, né, de tipo, pô, costas, peito, perna, descanso, superiores completos, perna, descansa de novo. E eu sugeri pra ele só adicionar mais um descanso ali antes do treino de perna, que é o terceiro treino, né? Então deixar ele isolado ali entre um e outro, porque era o treino que estava reduzindo performance. Eu não colhi o feedback dele ainda para ver se ele fez isso, e se caso ele tenha feito, se a performance dele melhorou. Mas é uma coisa que eu vejo ajudar bastante às vezes com os meus alunos, comigo também quando estou em processo de cutting ali, isolando esses treinos que são mais demandantes, né, que acabam puxando um pouco mais, causam uma percepção de esforço maior, acaba sendo interessante para manutenção da performance também, tá? E aí tu acaba tendo mais uma estratégia para utilizar depois, que é justamente a redução do volume. Então, pô, beleza, adicionei um descanso, consegui manter a performance ali por mais 4, 6 semanas, passou 6 semanas, já tô mais seco ainda, já tô comendo menos e a performance tá caindo mais, beleza, aí reduz o volume, entendeu? Então, tem essas opções aí. Mas, sem falar sobre treino hoje, vamos falar então sobre dieta e agora então, falado sobre o objetivo e sobre quando utilizar, né, mais numa reta final de cutting então, quando já tá bastante tempo em déficit e a performance tá caindo. Vamos falar agora então sobre as formas que nós temos de estruturar um ciclo de carbos para depois eu passar para vocês a estruturação de fato, tá? Então, aqui eu vou passar as duas mais conhecidas para vocês, tá? Que é o ciclo de carbos diário, ou seja, dia de carbo alto, dia de carbo baixo, dia de carbo médio, então por dias, e
a semanal, onde tu vai dividir por semanas mesmo. Então, pô, vai ter uma semana inteira que o carbo vai estar alto, depois uma semana inteira de carbo baixo, depois uma semana inteira de carbo médio, tá? Falando por cima pra vocês, esse ciclo de carbo semanal aqui, quem criou foi o Dudu Alush, tá? Qual que é a ideia por trás do ciclo de carbo semanal? Fica uma semana inteira com carbo alto, depois tu passa uma semana em carbo baixo, tu já não sente no primeiro dia o baque na performance. Tu vai fazer 1, 2 treinos aí na semana de carbo baixo com a performance alta ainda, a partir do terceiro começa a sentir, daí o quarto desanda porque já tá realmente com carbo baixo, né? Mas é basicamente isso então, é uma outra opção. É melhor do que a primeira? Depende. Eu vou dizer que realmente depende muito, principalmente quando a gente fala, eu diria até no nosso contexto, por exemplo, de naturais, que aquilo que eu passo sempre pra vocês, de não manter muitos treinos na semana, eu particularmente prefiro carbo diário. Tá? Porque tu consegue jogar muito bem o dia de carbo baixo, jogando sempre nos dias de descanso, dá aquela sugada a mais, e alternada aí o carbo médio e alto conforme os dias de treino mais pesado. O carbo alto, jogar mais para treino de costas, treino de perna. Carbo médio, mais para treino de peito, treino de superiores completos. E aí, dia de carbo baixo, deixar para os descansos mesmo. Se tu é uma pessoa que não gosta de escutar nada do que eu falo aqui, por algum motivo quer escutar esse vídeo em específico, e aí tu treina, tipo, 6 vezes na semana, mas esse vídeo aqui tu quer escutar, pra ti que treina 6, 7 vezes na semana, eu recomendo mais o ciclo de carbo semanal. Porque aí, realmente, tu vai conseguir obter uma melhor performance, porque tu não vai ter nessa questão do descanso ali, para conseguir manipular melhor esses carbos baixos e altos. Então, cara, passa uma semana em carbo alto, depois quando for passar a próxima semana em carbo baixo, tu vai conseguir fazer, tipo, 3 treinos muito bons e os outros 3 treinos vão ser horríveis. Tu treinando 6 vezes na semana, os outros 3 treinos com certeza também não são muito bons, então não é algo que vai te afetar tanto assim. Terceiro ponto, que daí aqui eu não faço ideia de quem criou isso daqui, mas eu costumo utilizar ali com os alunos bastante também, que é o ciclo de carbos com ondulação calórica. Vocês vão ver quando eu for passar aqui pra vocês que o que consiste o ciclo de carbos. É tu manipular os macronutrientes, mantendo a quantidade, o consumo calórico diário. Então, pô, se fulaninho tá comendo 2.400 calorias no dia, que é o exemplo que eu vou passar aqui pra vocês, tu vai aumentar o carbo e daí baixar proteína e gordura pra manter em 2.400. Esse aqui é um modelo que eu gosto de utilizar com alguns alunos que estão realmente em fase final de cutting, tipo, já estão bem secos ali, onde no dia de carbo alto ele vai consumir mais calorias do que estava consumindo, então o déficit diminui. No dia de carbo baixo ele vai consumir menos calorias ainda do que estava consumindo, então o déficit se torna mais agressivo. E no dia de carbo médio mantém as mesmas coisas ali, mantém o déficit, mantém o consumo de carbos, mantém proteína, mantém gordura, tudo igual. Então são 3 exemplos. Nesses dois, manipula somente os macronutrientes, mantendo o consumo calórico. Nesse daqui, manipula tanto os macronutrientes, mas eu me permito, nos dias de carbo alto, aumentar as calorias que ele está consumindo para jogar ainda mais carboidrato, e nos dias de carbo baixo, reduzir ainda mais as calorias que ele está consumindo para aumentar um pouco o déficit. E aí, em função disso, eu sempre cuido para os dias de carbo baixo ficarem nos dias de descanso, que é onde ele não precisa ter performance. Passando agora então para o exemplo, que é basicamente um exemplo que eu peguei aqui uma pessoa de 80 quilos e puxei uma dieta base aqui, aleatoriamente, só para deixar para vocês estipulado ali exemplos da distribuição de macronutrientes para poder mostrar para vocês como é que isso vai ficar na divisão de carbo alto, médio e baixo. Então vamos supor aqui que seja o João de 80 quilos, que ele está consumindo ali 2,5 gramas de proteína por quilo, que é um valor ok para um cutting, 1 grama quilo de gordura, que é um valor ok também, fica normalmente estável isso tanto em cutting quanto em bulking, o restante ele está consumindo em carboidratos, pouco mais ali de 2,5 gramas quilo. Eu já não chamaria isso aqui de carbo médio, tá? Já chamaria de carbo baixo e é por isso que eu botei justamente essas quantidades para exemplificar para vocês o que seria tipo uma reta final de cutting mesmo. Então, pô, consumo calórico já bem baixo, 2.400 calorias já, finaleira ali realmente sugando o máximo, não vai reduzir muito. A partir daqui não vai baixar muito mais caloria, mas realmente consistência e adesão, tá? Passando aqui então, o exemplo do carbo médio vai simplesmente manter a dieta de base. Manteve 220 gramas de carbo, 200 gramas de proteína, 80 gramas de gordura. No carbo alto, o que aconteceu? Eu reduzi 20 gramas de gordura e 60 gramas de proteína. O que isso me rendeu de calorias eu aumentei aqui em carboidrato. Então eu tirando 20 gramas de gordura e 60 gramas de proteína, eu consegui aumentar aqui 115 gramas de carbo sem exceder as 2.400 calorias, tá? Então o total calórico aqui segue em 2.400. Aqui a gente tem um detalhe, tá? E é isso que eu quero passar pra vocês. Daí eu peguei esse exemplo justamente pra mostrar pra vocês também que tipo, vocês não tem que se prender exatamente ao modelo. Qual que é a ideia do ciclo de carbo? Manter o mesmo consumo calórico e, além disso, tu manter ao final do ciclo a mesma quantidade de macronutrientes. Ou seja, vamos supor que eu fosse fazer um ciclo de carbos semanal, tá? Então a semana 1, 2, 3, 4, alto, baixo, médio, médio.
que tinha que acontecer aqui ao final dessas 4 semanas? Eu tinha que somar os macros daqui, daqui, daqui e daqui, e tinha que dar a mesma coisa do que se eu estivesse fazendo essa dieta aqui em todas as semanas. Essa é a ideia original do ciclo de carbos, manter ao final do ciclo a mesma quantidade dos macronutrientes. Porém aqui eu não fiz isso. O que eu tinha que ter feito aqui? Por exemplo, se eu fosse seguir essa metodologia de usar um dia de carbo alto, uma semana de carbo alto para uma semana de carbo baixo para 2 semanas de carbo médio. Se eu reduzir 60 gramas de proteína, eu tinha que aumentar aqui 60 gramas de proteína para manter no final empatado esses dois, já que esse aqui se repete 2 vezes. Só que eu não fiz isso. Por quê? Porque aqui, pro Joãozinho que tem 80 quilos, eu já tô com 3 gramas quilo de proteína. Não tem por que eu exceder isso ainda mais, entende? Então o que faz mais sentido? Eu manter ali um pouco mais de carbo, então esses 20 gramas de proteína que eu teria que reduzir ainda mais aqui desse carboidrato para jogar aqui, não faz tanto sentido, não tem tanta importância, então eu vou simplesmente deixar um pouco mais de carbo ainda no dia de carbo baixo. Aqui, reduzi 20 gramas de gordura, então aqui eu aumentei 20 gramas de gordura, né? E é basicamente isso. No final, a proteína ela vai ficar um pouco abaixo, mas ele já estava com um bom consumo proteico, ele já estava ali com 2,5 gramas de proteína por quilo. Então não tem problema ali chegar, 2,2, 2,1, não tem problema nenhum fazer esse tipo de redução. O carboidrato, ele também, assim como a proteína, tem uma certa qualidade de manutenção de massa muscular justamente pelo aumento da performance. Então, como a gente já vai estar implementando esse tipo de estratégia, aumentando ainda mais aqui o carbo, não tem problema a gente ficar com a proteína mais baixa aqui, até porque, mesmo assim, aqui a gente está ali dentro de um bom valor proteico ainda, beleza? Então, imagino que vocês conseguiram entender mais ou menos qual que é a ideia por trás. A partir disso, é muito o ponto de, cara, pegar a dieta que tu tá fazendo hoje, vamos supor que tu esteja em cutting já há bastante tempo, performance tá caindo, tu viu que isso aqui pode ser interessante para tu implementar. O que tu tem que fazer a partir de então? Pegar a tua dieta, entender que a tua dieta que tu tá agora é a base, pode usar ela como carbo médio, e a partir disso tu define como que vai ficar a tua dieta de carbo alto e como vai ficar a tua dieta de carbo baixo. O que eu mais recomendo? Tu ter essas 3 variações e adotar sempre um modelo de 4. O ciclo inteiro vão ter 4 etapas. Se tu estiver fazendo um ciclo de carbo semanal, vai ser ao final do mês, fechou o ciclo. Se tu estiver fazendo um ciclo de carbos diário, ao final de 4 dias, fecha o ciclo. Ou seja, aqui pode ser, por exemplo, dia 1, 2, 3 e 4, e aí depois repete, dia 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque daí fica mais fácil tu empatar, entendeu? E tu fazer essas contas aqui. Muitas vezes vocês reclamam justamente dessa coisa de fazer conta na parte da dieta, acaba ficando complicado. Organiza nesse formato aqui que vai ser mais fácil de tu empatar, porque a única coisa que tu tem que se preocupar é nesses dois estarem ok um com o outro. Porque se tu tá somando esses dois aqui, estão dando 0, e tu tá repetindo esse aqui 2 vezes, então tu sabe que tá tudo ok, tá tudo perfeito, lindo, maravilhoso, no final tá somando a mesma coisa dos macronutrientes, tá? Aí agora então falando no sentido de organização desse ciclo de carbos, se tu for seguir ele num formato similar, tá? Como é que eu organizaria ele seguindo o modelo ali de aqui modelo semanal, vai ficar nesse formato mesmo, não te preocupa muito com o treino, tá? Então pode jogar, por exemplo, carbo alto, depois seguido de um carbo alto, tu botar o carbo baixo, porque tu vai ter justamente aquela manutenção da performance, estava no carbo alto, baixou, demora até baixar, então tu vai naquela semana seguinte ter alguns bons dias de treino ainda, aí depois tu sair com 2 dias de carbo médio, tu pode simplesmente repetir, ou tu pode daí inverter na semana seguinte, porque, tu vai estar vindo de 2 semanas de carbo médio, pode botar aqui um carbo baixo, depois alto. E aí agora a gente falando nos dias de treino, aí eu diria mais para tu tomar um cuidado maior. Por quê? Porque tu vai ter que encaixar os dias de carbo baixo, preferencialmente nos dias de descanso, né? Se tu tem ali um dia em que tu vai estar simplesmente, sei lá, no máximo fazendo um aeróbico, é o melhor dia para tu botar o dia de carbo baixo, porque tu não precisa performar nesse dia, tá? Pegar aqui o modelo que eu tô fazendo agora de treino no off-season, onde eu tenho aqui costas, peito, perna, off, upper, perna. Aqui é off. O que eu faria aqui nesse formato? Posso jogar aqui, por exemplo, carbo médio, médio, alto, baixo. Fechou 4. Para simplificar, para fazer a conta, eu posso simplesmente seguir esse formato aqui, tá? Então aqui, por exemplo, baixo, depois então eu posso só seguir aqui carbo médio de novo, carbo médio de novo. Aqui eu posso jogar um carbo baixo e aí lá no dia seguinte, que seria costas, jogar um carbo alto. E aí aqui fechou mais 4. Entendeu? Eu espero que vocês estejam entendendo. Na minha cabeça isso aqui é muito claro, por isso que eu tô até botando no quadro para ficar mais claro. Mas caso não estejam, perguntem nos comentários e assim como vai ter hoje um vídeo sendo gravado sobre perguntas e respostas lá do vídeo de Platô no Cutting, vai ter um aqui sobre esse vídeo também. Então perguntem, tá?
Mas, pô, Bruno, no meu treino não encaixa eu fazer nesse formato, eu vou ficar me perdendo, eu prefiro realmente só organizar ali de acordo com os dias de treino, pra simplesmente eu não ter que ficar alterando. Daí eu tenho que ficar trocando aqui em vez de seguir sempre a mesma ordem, por exemplo, médio, médio, alto, baixo, e aí tu quer de novo seguir aqui com médio, médio, alto, baixo, porque pra ti fica mais simples de tu te organizar na tua rotina. Aí, basicamente, o que tu vai ter que fazer vai ser criar outras diferenciações aqui pra que tu organize de forma que no final do ciclo de treinos, no final da tua semana, do teu microciclo, tu tenha organizado como se tu tivesse todos os dias comido a mesma quantidade de gordura, de proteína e de carboidratos, tá? Pode fazer simplesmente, pô, vamos supor, fulaninho que tá comendo 80 gramas de gordura por dia. Então tu vai pegar, tipo, 80 vezes 7, ou vamos supor que tu esteja treinando 3 para 1. Então tu faz 3 dias de treino, 1 dia de descanso, mais 3 dias de treino, mais 1 dia de descanso. O teu microciclo, ele tem 8 dias. Então tu pode simplesmente pegar, tipo, 80 vezes 8, tu vai ver quantos gramas de gordura tu tem que consumir ao final desses 8 dias, e aí tu vai fazer a distribuição dentro desses dias de como que tu vai organizar, né? A mesma coisa para proteína, a mesma coisa para carboidrato, deixando ali nos dias de treino carbo mais alto, dias de treino mais pesados, mais alto ainda, dias de descanso, carbo bem baixo e jogando proteína e gordura um pouco mais para cima. É muito simples, é realmente depois que tu tem a dieta já bem estruturada, é uma questão de tu entender quando tu precisa performar melhor, isso é algo que pode ser individual também, tá? No cutting, pra mim, era costas e perna, pra mim sempre era o que eu tava mais me ferrando, o peito até tava progredindo em carga no início ali do processo de déficit calórico, tá? Então, mas tem alunos meus que realmente no treino de peito e ombros é o que eles mais sentem fadiga. Se tu identifica que tu sofre mais com o peitoral e precisa mais de performance nesse dia, não tem nenhum problema tu mudar e tu deixar, tipo, esse dia de carbo alto e esse dia de carbo médio aqui, tá ligado? Ou até mesmo, por questão de prioridade, cara, tu quer dar prioridade para peito, é óbvio que tu vai jogar carbo alto no dia de peito, para tu jogar mais performance ali. É basicamente isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários. Não deixe de te inscrever no canal, comprar Growth com o cupom Brunão, para apoiar cada vez mais essas coisas lindas que eu trago para vocês. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e comenta a hashtag... O Felipe falou que a hashtag vai ser caligrafia porque tá triste o quadro. Hashtag caligrafia, se ficou com alguma dúvida, que a gente vai fazer vídeo de perguntas e respostas. E dúvidas que tiverem essa hashtag terão prioridade para serem respondidas, beleza? É isso. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Um beijo. Tchau, tchau.